Bom dia. Bom dia a todos, nossos irmãos e amigos. Essa é uma dos primeiros cultos do ano, né? Então, essa é uma das nossas primeiras manhãs. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre as primeiras manhãs, sobre a criação, sobre o nosso Deus, sobre tudo que Ele fez perfeito para nós. E a palavra de Deus diz que tudo era bom quando Ele fez toda essa imensidão para nós, com muito amor por nós. Diz que Deus criou o mundo e pediu ao mar, ordenou ao mar que tivesse limites. E quando eu leio às vezes a letra dessa canção, canto, eu vejo quanto Deus quer o melhor para nós, para mim, e impõe alguns limites. E também vejo quanto eu sou desobediente. E às vezes ultrapasso os limites que Deus deu. Aí eu peço perdão. Por isso, para mim, às vezes é muito difícil estar aqui cantando para vocês, porque eu sou pecador e desobediente. Mas eu sei que Deus me ama e que Ele me perdoa. E Ele perdoa cada um de nós. E a gente tem que parar e refletir sobre esse amor. Cantarão anjos admirados nas primeiras manhãs, pois com a vida Ele nos brindou. Glórias ao Deus Criador. O mar tão bravo e profundo
todos os povos louvarão o mesmo Deus. Todos os povos louvem a Deus, com gritos de alegria ao Senhor. que todos os povos louvem a Deus, Com gritos de alegria ao Senhor. com gritos de alegria ao Senhor. Digam isso a Deus, digam isso a Deus. São maravilhosas as coisas que fazes. Digam isso a Deus. Como são maravilhosas as coisas que fazes. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus, que todos os povos louvem a Deus, Com gritos de alegria ao Senhor. que todos os povos louvem a Deus, Com gritos de alegria ao Senhor. com gritos de alegria ao Senhor. Digam isso a Deus, digam isso a Deus, como são maravilhosas as coisas que fazes. Digam isso a Deus. Como são maravilhosas as coisas que fazes. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus, que seu poder é tão grande, Digam isso a Deus. que seu poder é tão grande. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus. Vamos cantar uma canção, uma nova canção. Cantem uma nova canção ao Deus eterno. Cantem ao eterno todos os povos da terra. Cantem ao eterno, louvem o seu nome. Anunciem sempre. Anunciem sempre que Ele nos salvou em todas as nações. Digo em todas as nações, o eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Gritem de alegria diante do Eterno. A todos contem as maravilhas que Ele fez. O Eterno é grande e merece todo louvor. Deve ser temido. Deve ser temido, pois é o único Deus. Digo em todas as nações, o eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará.
Bom dia! Saudade de vocês. Vamos lá, crianças. Eu sei que tem pouquinhas hoje, mas a gente já é a força, sabia? Que você já é importante e vocês são 4? 4. Gente, que bênção. Eu só tenho um versículo para dizer para todo mundo e para vocês. Vocês são preciosos, são pedras preciosas para Jesus, tá? Tá bom? E vocês, mesmo estando pouquinhos, não tendo aquele tanto de gente junto com vocês, vocês vão ser mais abençoados ainda, porque vai todo mundo focar só em vocês, tá bom? Gente, quem ama esses meninos aqui, levantem as mãos assim para o céu e para a direção deles e abençoe mesmo, para que esse dia seja alegre, tá? Na vida de cada um deles. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida desses 4, oh, meu Deus, 4 anjinhos aqui que estão com o Senhor. São crianças que já foram alcançadas pelo Senhor, que vão ser, Senhor, ministradas cada dia, crescendo, Senhor, na Tua vontade, crescendo no amor, com, Deus, com alegria, com o amor do Senhor, com a palavra de Jesus, aprendendo com os pais, aprendendo com a família, Senhor. E eu quero dizer, Pai, que o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem abençoado cada um deles. Abençoa suas famílias também, abençoe seus parentes, Pai, e tudo que for feito, Senhor, para essa semana que vai começar a partir de amanhã, que eles sejam abençoados, Pai, em Teu nome, para a Tua honra e glória, Pai Santo, e que as famílias, Senhor, sejam alcançadas pela pureza do coração de cada um deles, cada dia. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Amém, Senhor. Amém. Amém, igreja. Bom dia a todos. Eu vou convidá-los a ler Isaías 41:18, que fala o seguinte: Abrirei rios nas colinas áridas e fontes nos vales. Transformarei o deserto em um lago e o chão ressequido em mananciais. Deus, quando deixou isso escrito na Bíblia para que nós ouvíssemos e lêssemos, Ele reconhece a nossa sede e Ele promete suprir essa necessidade que é fundamental e que aqui, nessa Escritura, não é apenas uma sede física, ela simboliza também uma necessidade espiritual e emocional profunda de cada um de nós. Então, essa promessa de Deus de abrir rios nas colinas e fontes nos vales, ela é poderosa, ela é poética e ela nos remete ao poder não só criativo, mas também redentor de Deus. Então, inspirados por essa Escritura, eu quero dar as boas-vindas a cada um daqui, né, que está aqui, que nos acompanha pela mídia, que vai nos ouvir, né, que vai nos ver algum dia, que cada um possa estar aqui com o coração para adorar esse Deus que quer saciar nossa sede. Vamos orar. Deus eterno, Pai amado, quero tanto agradecer, Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Cada vez que eu me preparo, Pai, para esse momento de adoração, de louvor, eu quero tanto entregar ao Senhor o melhor. Eu sei que cada um aqui quer entregar o melhor ao Senhor, Pai, e quer receber do Senhor essa água que vai matar nossa sede e que vai nos conduzir, Pai, de forma segura pela vida, Pai. Recebe nossa adoração, recebe, Pai, nosso desejo, Pai, de fazer do Senhor maior e grande em nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam. Fica conosco, como eu peço para que o Senhor esteja também com o culto lá no Guará, e que o Senhor esteja, Pai, com cada filho do Senhor que nesse momento está dedicando sua mente, seu coração, sua alma para se conectar ao Senhor. E é em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Vamos nos levantar e louvar o nosso Deus com mais uma canção.
Eu uso um critério para escolher as canções que eu vou cantar. Geralmente são canções que eu escolho pensando no meu momento, né, como eu estou. E algumas são um puxão de orelha de mim para mim mesmo. Essa é uma delas que diz, né, está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, essa letra fala sobre isso. Sei que para você o reino está em primeiro lugar, praticando cada coisa que Deus quer, porque a vida em seus olhos, fé no coração, suas palavras sobre Cristo sempre são. Ele é forte, corajoso, seu desejo é que todos possam ver que seguindo seu exemplo pode o mundo transformar. Mestre Criador da vida, dá-me mais poder de expressar amor aos outros ao redor. Que seu brilho se espalhe em tudo que eu fizer e que leve mais pessoas para ti. Tu és forte, corajoso, meu desejo é que todos possam ver. Vou seguindo teu exemplo para o mundo transformar. Mestre Criador da vida. Mestre Criador da vida, dá-me mais poder de expressar amor aos outros ao redor. Que teu brilho se espalhe em tudo que eu fizer e que leve mais pessoas para ti. Tu és forte, corajoso, teu desejo é que todos possam ver. Vou seguindo teu exemplo para o mundo transformar. Amém? Esse é o momento da ceia do Senhor, todos podem sentar. E eu queria compartilhar nesse momento. Mês passado eu tive um compromisso de trabalho no Peru e consegui um intervalo, né, para visitar um sítio arqueológico. E na visita guiada, né, a guia falava sobre os povos que habitaram o Peru, Lima especificamente, né, o povo de Lima. Nesses dias aqui a gente está experimentando as chuvas de Brasília. Então a gente tem aqui a seca de Brasília e as chuvas de Brasília. Mas em Lima não chove nunca, não tem chuva. De vez em quando cai uma garoazinha, mas não tem volume de chuva nunca em Lima. E como em muitas religiões antigas,
né, numa dessas passagens lá do sítio arqueológico, a guia falou de sacrifício. E um dos povos que habitaram ali Lima na antiguidade sacrificava animais, sapos, porque no entendimento havia correlação, né, de sacrifício de sapos com chuva. E isso a gente vê em várias religiões antigas, mas na religião judaica havia um tipo de sacrifício que não era para obter chuva, colheita, fertilidade, como era comum em outros povos, mas era o sacrifício pelo pecado. Havia, na lei dada por Moisés, a lei de Deus dada por Moisés, o entendimento da gravidade do pecado e o quanto isso demandava sacrifícios. A carta aos Hebreus fala um pouco disso, então vamos ler no capítulo 9, os versículos 24 a 26. Fala que Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas figura do verdadeiro, o próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como o sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele, Cristo, sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então, irmãos, amigos, o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício único, definitivo, não é um sacrifício repetitivo, né, porque nós não precisamos repetir nenhum sacrifício, mas como cantamos há pouco, nós precisamos refletir o sacrifício com nossas vidas, demonstrar a nossa gratidão, que vem desse entendimento de quão grave é o pecado e do quão custoso foi obter esse perdão que é dado por meio de Cristo. E por isso podemos voltar e louvar e recomeçar tantas vezes quanto for necessárias, porque Cristo garantiu, né, o perdão definitivo por meio desse sacrifício. Então, ao tomar os elementos da ceia, né, o biscoito que representa o corpo de Cristo, que sofreu, né, ele sofreu definitivamente, como a Escritura fala, não foi necessário sofrer repetidas vezes, mas um sofrimento único e intenso, que é representado pelo corpo de Cristo, e derramou o sangue, sacrificou a si mesmo, deu o próprio sangue, diferente de sangue de animais, que era o sangue da expiação. Cristo acabou com sacrifícios para que nós pudéssemos viver uma vida, né, de gratidão, de reflexo, de amor, por conta desse sacrifício. Então, vamos meditar nisso e quero orar com vocês agora. Deus eterno, Pai, muito obrigado por esse momento, Pai, em que nos lembramos do sacrifício, não fazemos agora um sacrifício, porque podemos lembrar que o sacrifício definitivo foi feito e o que nos resta fazer é refletir, né, a graça, a grandeza, o amor que está representada nesse sacrifício, Pai. Ajuda-nos a tomar os elementos da ceia com essa consciência, com esse compromisso, com o desejo profundo de cada vez mais nos libertarmos do pecado para viver a liberdade em Cristo. Em nome dele eu oro e agradeço. Amém. Pare para pensar no Filho de Deus e no que aconteceu em Jerusalém. Pense quanto amor
pense quanta dor. É difícil imaginar, difícil compreender. Carregou nos seus ombros entre a multidão, caminhando rumo à nossa salvação, querendo transformar nosso destino, tentando alcançar nosso coração. Tempo já passou, mas o amor ficou. Então quem vai acreditar? Quem vai fazer valer que não possa se apagar? Que não seja em vão, que a gente vai se amar, que vamos responder, que tudo em nossa vida expresse gratidão, que o amor reflita o poder do perdão. E agora que está tudo consumado, Ele estará conosco lado a lado para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre. Pare pra pensar no Filho de Deus. E no que aconteceu em Jerusalém. Por favor, vamos ficar de pé. Cantar uma canção nos preparando para a pregação. Desculpe. Porque teve uma mudança aqui, eu não... Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro ansioso estar em Sua presença, todo o meu ser desejo estar contigo, e a minha alma tem sede de Ti, como terra seca tenho sede de Ti. Quero então ver Teu poder em Tua glória envolver o meu ser.
ver teu poder, ver teu poder em tua glória envolver o meu ser. O teu amor é melhor que a própria vida, por isso eu te louvarei. Enquanto a ti viver, falarei da tua bondade e levantarei a minha voz só pra te louvar e minha oração pra te glorificar. Quero então ver teu poder, em tua glória envolver o meu ser. Quero então ver teu poder, em tua glória envolver o meu ser. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida, por isso eu te louvarei. Enquanto aqui viver, falarei da tua bondade e levantarei a minha voz só pra te louvar e minha oração pra te glorificar. Quero então ver teu poder, em tua glória envolver o meu ser. Quero então ver teu poder, em tua glória envolver o meu ser. Em tua glória envolver o meu ser. Em tua glória envolver o meu ser. Amém. Pode sentar. Amém. Muito bem. Bom dia, pessoal. Vamos orar aqui. Nosso Deus, obrigado por essa manhã, por a gente estar aqui juntos. Queremos colocar nosso coração aqui diante de Ti, ó Deus, e agradecer por esse domingo. Agradecer porque a gente começa hoje uma nova fase aqui na Igreja de Brasília, uma nova fase com as igrejas em casa que se reúnem aqui, com as igrejas que se reúnem lá no Guará. Te agradecemos, ó Deus, que o que fazemos é para o Senhor. Vamos errar, vamos acertar, e vamos aprender, e vamos mudar, e vamos errar de novo, mas é tudo para o Senhor, Deus. Então receba essas iniciativas, esse nosso desejo de viver uma vida digna do Senhor, na melhor forma, de acordo com o nosso entendimento, ó Deus. Te agradecemos então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, é tão bom se voltar aqui em janeiro, né? E as pessoas voltando de férias, voltando de suas viagens. E um negócio curioso que acontece nessa época é que as pessoas voltam e muitas vão para as férias para descansar e viajar e repor as energias. E o povo volta doente. Você vai entender isso, né? Tá tudo bem? Como foram as férias? Foi ótimo. E que voz é essa? É que eu peguei um negócio aqui, eu não consigo falar direito. Estou espirrando com febre de cama. Que descanso é esse? Aí você vem aqui no púlpito, aí tem uma rolha de um vinho aqui. Assim, realmente. Feliz 2025, né? Aonde nós vamos parar? A ideia é não parar, não é isso? Mas aí o povo viaja e volta doente, ainda bem que lá em casa, né, até hoje a gente não viajou,
E aí a Paty, essa semana, ficou doente do mesmo jeito. Eu acho que o problema não é viajar, é o verão. O verão faz mal à saúde. E é por isso que eu estou contente com esses ar-condicionados, porque pelo menos é um lugar protegido aqui. Se você sai ali, fica no sol muito tempo, você vai ficar doente de algum jeito. O verão é insalubre e faz mal. Por isso que eu sou branco assim. Eu tenho questões não resolvidas com o sol. Desde criança, meu pai gosta de verão, gostou, minha mãe também. A gente ia para a praia, passar férias na praia. No segundo dia, eu já estava com bolhas nas peles. E não tinha protetor naquele tempo. O que você passava naquele tempo? Bronzeador. Cenoura e bronze. Cenoura e bronze. L'Oreal. Passava pasta d'água, não era? Óleo de cozinha. É isso aí. Pasta d'água. Não tinha camisa com proteção UV. Aí você começava a ir de roupa para a praia. Era um rolo danado. Muito bem. Chegando aqui, falando em verão, inspirado no verão, como vocês não podem ler, porque falta um pouquinho de contraste ali, está escrito água viva. Inspirado nas praias, né? Alguém aqui já viu uma água viva? Ao vivo? Já viu? Muito bem. Alguém aqui já tocou numa água viva? Já? Não, isso aí, infelizmente, provavelmente você foi tocado. Que é diferente. Você tocar na água viva no cucuruto dela é uma coisa. Agora, se você tocado pela água viva, pelas perninhas dela, né? Aí é outra coisa. É uma experiência totalmente diferente. É uma experiência do vinho para a água. Do vinho para a água viva. Ser tocado pelas perninhas da água, né? Então, vamos começar falando de água viva, só que a nossa água viva é no deserto, porque as águas vivas no deserto, elas não queimam. E começamos lá em João. Gente, tudo é no deserto, tá? Toda a Bíblia é no deserto, tirando a parte onde eles estão nas pragas lá do Egito, lembra do faraó, vamos sair? Aquela parte não é no deserto, aquela parte é em Gósen, terra úmida, fresca, fértil, não é. Todo o resto da Bíblia tende a ser no deserto, tirando algumas viagens de Paulo. 96% da Bíblia é no deserto. Vamos lá. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, alguém tem sede? Pois é. Em Brasília, né? Se alguém tem sede, em Brasília, essa pergunta nem precisa ser feita. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que água viva é essa? Quando você pensa num rio de água viva, vai, imagina um rio de água viva. O que você imagina quando você pensa num rio de água viva? Vai, o que você pensa? Eu penso na Disney do Bob Esponja. Ele vai se divertir em rios de água viva. É o que vem à cabeça, imediatamente. Quando você pensa em rio de água viva, você deve pensar em outra coisa. Talvez você não assistiu tanto Bob Esponja quanto eu, quando as crianças eram pequenas, não é? Eu assisti vários Bob Esponja e assisti alguns outros tantos sem as crianças também. Inclusive, fui ver o primeiro filme do Bob Esponja, eu e a Patrícia, no Liberty Mall, às 15h, só tinha nós dois e um moleque lá de uns 10 anos, assistindo Bob Esponja, o filme. Esse é meu nível de admiração pelo Bob Esponja calça quadrada. A Patrícia passa por cada coisa, é verdade. Há gosto para tudo, não é? Bob Esponja. Muito bem. Voltando ao deserto, na Bíblia se passa no deserto. Essas aqui são as viagens de Abraão. Então, a Bíblia já começa no deserto, né? Basicamente. Ele começa lá em aqui em Ur, quando a família dele começa a viagem até Canaã. Né? E eles vão passando aqui por cima, não atravessam o deserto, porque aí eles iam morrer. Né? Então, eles vão aqui por cima, onde tem alguns rios, né? E algumas comunidades, vão viajando por aqui, e aqui acontece alguma coisa. O irmão mais velho de Abraão morre, o Arã morre. E o pai dele, estava viajando toda a família, né? O pai, Terá,
a mãe, Abraão, Naor e Arã. E Arã morre, e o pai dele, talvez por tristeza, por alguma razão, ele interrompe a viagem. Aqui passa a se chamar Arã por causa disso, né? Passa a se chamar Arã e a viagem fica interrompida. Alguns anos depois, e aí isso já está descrito na Bíblia, Abraão é chamado por Deus, recebe o chamado que todos conhecemos para ir até a terra. E ele recebe a primeira promessa, a primeira aliança que Deus faz com Abraão, e ele continua aqui, né, até Canaã, né, e ele vai viver aqui, inicialmente, perto de Siquém, tá bom? Então, deserto, se passa aqui, Gênesis quase todos passa aqui, Jacó volta aqui, aí tem que pegar a esposa para Jacó, que está em Harã, né, eles viajam para cá de novo, né, vem para cá, volta de novo para a Terra Prometida, tem deserto, vai para o Egito, volta. Então, o rolo danado isso aqui. Opa, olha o Bob Esponja aqui. O Bob Esponja quer participar também. E nas Escrituras, a gente tem 3 desertos principais, que é o deserto de Parã, deserto de Parã, é aqui embaixo, ó. Então, quando eles atravessam aqui, eles saem aqui de Gósen está aqui, tá? Terra fértil, rica, no Vale do Nilo, aqui, Gósen, verde, tá vendo o verdinho? Só o que tem verdinho aqui é isso aqui no Egito. Então, eles saem daqui e vão para o deserto, vão atravessar o deserto. Aqui em cima dessa cabecinha aqui, você tem o deserto de Parã, você tem o deserto de Sim, um pouquinho mais acima, e você tem o mais citado, que é o Negev, né? O Negev é aqui, ó, na parte sul de Israel, aqui que é o Negev, tá bom? São os 3 desertos aí mais citados nas Escrituras, os 3 desertos. Então, aqui, Jerusalém, ou Hebron, né? Que quando Caleb conquista Hebron, é perto do deserto de Negev, né? Onde vivia a família de Caleb aqui, perto de Hebron. Então, está sempre no deserto de Parã, Sim, e Hebron. E a gente pensa no deserto, bem, Rio de Água Viva, a gente já sabe que vem à cabeça, né? É o Bob Esponja. Agora, quando você pensa no deserto, o que vem à sua cabeça? Areia. Legal, tem algum bichinho que vem na sua cabeça? Camelo. Areia, camelo e o filme Duna, né? Tem aqueles vermes enormes no deserto também. Então, o que vem à sua cabeça? E também, a água é importante, né? No deserto. Muito bem. Areia. Só que, nesses desertos, aquelas dunas de areia infinitas, não tem nada disso nesse deserto. Não existem essas dunas infinitas de areia com camelo no horizonte, passando a caravana de camelo no horizonte. Não é isso aqui. Por exemplo, isso aqui é o deserto de Parã. É uma foto do deserto de Parã. O deserto dessa parte do Oriente Médio, não é? É isso aqui. Pô, mas você pode até falar, lembra o Cerrado. Lembra mesmo o Cerrado. Imagina um cerrado mais seco. Né? O cerrado é um primo do deserto. Um cerrado mais seco já vira um pouco mais de uma caatinga, né? A caatinga mais seca já vai virar isso aqui, que já é um deserto. Né? E esse deserto, então, é igual Lima? Não, nesse deserto aqui, chove muito mais do que em Lima. Muito mais. Não é um pouco mais, muito mais. Porque 2 meses por ano são as épocas chuvosas. E nos outros 10, é igual aqui em Brasília, não chove, né? Imagina julho, agosto aqui em Brasília, não chove nada. Então, 10 meses por ano lá não chove nada. Mas 2 meses, se não tiver uma seca muito grande, vai chover. Vai chover. Então, e com a chuva passando, a chuva cai, e essa água ela vai escorrendo em direção a oeste, vai em direção ao Mar Morto. Né? Essa água vai escorrendo em direção ao Mar Morto, e com o passar de 1 ano, 2, 10, 100, 1000, 1.000.000, essas águas vão formando esses sulcos, esses cânions, aí, no meio do deserto. Né? Elas tendem a correr pelos mesmos lugares e vão fazendo esses cânions. Esses cânions aqui, que são chamados de wadi, né? São os wadis. A água vai passando por aqui e vai formando, ao longo dos milhares e centenas de milhares de anos, esses cânions. Então, chove por 2 meses. No deserto, eu já falei isso algumas vezes, a principal causa de morte no deserto não é morrer de sede, nem de fome, embora isso possa acontecer. A principal causa de morte é afogamento.
né, nesse deserto. Afogamento porque chove, né, cai a tromba d'água, igual acontece aqui, e as pessoas que estão passando pelo Ode, porque parece muito com um caminho, não é? Vai passar lá por cima com pedra, vou passar por aqui, ó, o caminho já está feito. Mas na época chuvosa é perigoso, né, passar por esse caminho e você pode morrer. Atualmente é mais raro de acontecer. Então, é fácil, quando você está aqui nesses odes, não é uma linha reta. A água vem, ela se espalha, e ela vai se espalhando pelos odes por centenas de milhares, milhões de anos. Então, você está num ode, é muito fácil se perder. Porque se você estiver aqui embaixo, você não sabe o que tem depois dessa curva. Você não sabe. Imagina que você está com sede, aqui é logo depois de uma chuva, né? Então você vê umas poças de água, água morta, né? Água parada, mas você não sabe o que tem ali depois da curva. O que vai ter? Outra água, uma bifurcação, vai ter um bicho, você não faz ideia. É muito fácil se perder dentro desses odes. E também é muito fácil aprender algumas coisas quando a gente está aqui dentro. Porque quando você está no deserto, dentro desses odes, e você não conhece aquilo lá, você tem que confiar em quem está guiando você. Então, é importante ouvir a voz do seu pastor ali dentro. Você precisa confiar na voz do seu pastor ali, porque você não sabe o que vai vir adiante. Precisa ouvir a voz, precisa confiar nessa voz. Imagine um povo passando pelo deserto. O povo sai do Egito, que estava há centenas de anos no Egito, e vai para o deserto, e ele vai aprender, ele vai ser formado no deserto ali, né? E então é o lugar perfeito para você ouvir algumas coisas, sem saber o que vem logo depois. No deserto, você aprende a ficar contente com o que você tem para o dia. Você tem comida? Contente. Você tem água para aquele dia? É o que tem para cada dia. Você tem que ficar contente com aquilo, com o seu dia. Para cada dia basta o seu próprio mal, não é? Jesus fala. De onde ele tirou isso? Das Escrituras. Toda a ideia do maná, está aí, o seu maná, adiantava guardar o maná? Não, né? Caía do céu e ele servia para... Qual era o prazo de validade do maná? Um dia. Porque é aquilo que Deus dava para aquele dia. E no dia seguinte, confia em Deus. No dia seguinte vai cair de novo o maná. Confia na voz do pastor. Para aquele dia, você precisa confiar. Não dá para enxergar muito o dia de amanhã. A gente fala de confiança, no deserto é o melhor lugar para se aprender sobre confiança, porque você simplesmente não sabe. Alguns de nós íamos viver numa agonia sem tamanho hoje. Eu ia viver numa agonia sem tamanho, porque eu adoro o controle. Eu adoro estar preparado para todas as coisas. Né, Luara? Time e preparação, não é? Preparar para todas as coisas. A gente vai viajar, tem que estar preparado para todas as coisas, né? A mala, tem a mala real e tem a mala dos imprevistos. Não é? Você tem remédios, você tem balão de oxigênio, você tem adrenalina, não é? Você tem antibiótico, você tem morfina, você tem tudo ali dentro, porque vai que acontece alguma coisa e você precisa daquilo. Não é? Então, a mala é preparada. Então, para quem não pode comer glúten, né, imagine a mala lá. Então, vai que chega num lugar que não tem o que comer. Quer dizer, tem o que comer, mas nada para mim. Então, tem que ter isso aqui. Aí você vai ficando mais velho, vai tendo mais imprevistos, né? Os imprevistos vão ficando mais graves, né, Severo? Quando você tem 20 anos, você tem um imprevisto e, whatever, no dia seguinte você está zerado. Quando você tem um pouco mais, o Claudião sabe disso, não é? No dia seguinte, você está doente por causa do dia anterior. Você fica cansado, dependendo do que você faz, né? Você fica 3 dias cansado, exausto. Né? A Paty, às vezes, me chama para ir. Pô, quer ir nisso? Eu falei, acho legal. Que horas é? 9. Eu não vou nunca. 9? Tá 9 horas? Mas não vou nunca. 9 da noite. Não tem a menor chance. 9 da noite eu já virei abóbora. Eu não funciono, porque eu posso até ir, e aí vou chegar em casa, e no dia seguinte vai ser um eterno 9 da noite, o dia seguinte.
Eu vou acordar às 9 da noite, vou passar o dia todo, 10 da noite, 11, ele começa às 9 e termina às 2 da manhã o dia, em vez de começar às 8, porque eu estou exausto. Estou exausto. O Xará, cadê a Ju Belmoc? Está aí, está nas crianças. O Xará faz aniversário aí em breve, né? Está aí, Juju. Vai fazer 50 anos, né? O Xará. E ele até brincou comigo, vou te perguntar dúvidas sobre geriatria, porque eu fiz 50 anos antes dele, né? E aí a Paty já respondeu, não, o Daniel já conhece dicas de geriatria há muitos anos. Muitos anos. Eu estou chegando lá, eu digo que daqui a 30 anos eu vou viver em equilíbrio com a minha idade mental. Meu corpo vai pegar a minha idade mental. Mas meu corpo já está pegando, porque a mente influencia o corpo, né? Então eu já me sinto idoso em várias dimensões. Muito bem. Estou no deserto. No deserto. E você não sabe. E no deserto, esquenta e esfria. E de dia está quente. Está quente. E você está com sede. E você não sabe se ali, em algum momento, você vai chegar à água. E se você vai se perder ou não vai. Você tem que confiar no pastor. E você não sabe. Você simplesmente não sabe o que vai acontecer. Então, nesse espírito, você imagina Jesus, imagina Davi, quando ele estava perdido lá, não perdido, né, mas no deserto de Judá, fugindo ali, e aí ele escreve esse Salmo 63, e dá para enxergar mais, quando ele fala, Deus, Tu és o meu Deus, cantamos isso aqui, não é? Eu te busco incessantemente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Davi pensando, caramba, eu anseio por Deus. E ele imaginando o que pode ilustrar essa vontade, o que pode ilustrar esse desejo por Deus. Qual é a metáfora? Qual é a imagem mental que mais vai ilustrar o desejo? Qual? E ele pensou, só pode ser essa aqui. O meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Na cabeça dele, nada seria mais intenso do que a sede numa terra seca, exausta e sem água. A gente lê isso e a gente não alcança a dimensão. Talvez alguns de nós a gente anseia por Ti como numa terra sem Wi-Fi. Não é difícil. A única coisa pior do que não ter Wi-Fi, sabe qual é? Ter internet ruim. Porque você acha que vai dar e ela não carrega. Você acha que vai atualizar e não atualiza. Você recebe uma foto e ela não baixa. E a sua ansiedade triplica. E você não consegue confiar que basta isso para hoje, é só o texto para hoje. Mas agora a gente já pode treinar, não é? Que é você pegar o avião, que só baixa texto. Você precisa aguentar. Então já estamos sendo treinados, né? Para isso. Muito bem. Não existia imagem mais forte de Davi do que uma terra seca, exausta e sem água. Ali onde Davi estava. Depois de algumas horas caminhando no Wadi, e é uma viagem que eu quero fazer, não é? Entender, experimentar isso pessoalmente, para entender essas escrituras mais profundamente. Todos os profetas experimentavam isso aqui, ou experimentaram em algum momento. Boa parte dos reis experimentavam isso. Dos escritores da Bíblia experimentaram isso. A gente consegue imaginar, a gente não consegue viver, né? Sabe, negócio de a experiência, né? Conhecer, experimentando, isso a gente não consegue ter. De certa forma, ainda bem, né? Mas dá para imaginar como Davi estava pensando. Ao mesmo tempo, você tem esses... isso aqui é a fonte de En-Gedi, a fonte do cabrito. Então, no meio de um Wadi, aqui, ó, tem um Wadi aqui, ó, tá vendo? Foi cavado pela água, aqui o canyon. Mas no fundo desse Wadi tem essa fonte, a fonte famosa lá, é um ponto turístico,
chamada Fonte do Cabrito, fonte Engedi. Turistas visitam essa fonte, ela exemplifica a água viva, Ma'in Haim, água viva. O que é a água viva? O que os hebreus chamam de água viva? A água que vem de Deus. E a água viva, ela só vem de 2 lugares. A água só é viva de 2 lugares. Quando ela vem da terra, brota da terra, ela está brotando da terra continuamente, é uma água viva. Então, o Rio Jordão, por exemplo, é uma água viva? É, que brota da terra e vai correndo, uma água corrente ali. Brotou da terra e vai lá, uma água viva. O outro lugar que vem água viva qual é? É o céu, é a chuva. A chuva também é água viva. Então, Deus dá água de 2 formas. A água que vem das fontes e a água que vem do céu. São 2 águas vivas. Já aquela água que a gente viu aqui, ó, ela já é uma água morta, porque ela parou, ela morreu. Toda água foi viva, em algum momento. Né? Mas essa aqui já empoçou, acabou a água, ficou empoçada daí, está evaporando, já é uma água morta. Tá bom? Então, essa é a diferença. Água viva. Quando você vê alguém falando de água viva, está falando de água que brota, de uma água corrente, ou da água que cai do céu. Ah, mas e o mar morto? Não precisa responder isso. Então, a gente vê aqui, Jeremias falando, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. A fonte de água viva, guarda isso, marca, guarda isso. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Tá bom? E cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas e que não retêm água. Olha a agonia de Jeremias. Jeremias vendo um absurdo. Ele está falando, como a Teresa falou, né? Dessa presença de Deus, né? Esse desejo de Deus atuando nas pessoas. Então, Jeremias está falando, esse meu povo cometeu 2 crimes, eles abandonaram a fonte da água viva, e ao invés de desfrutar dessa fonte de água viva, água que cai do céu, água que brota da fonte e é viva, eles resolveram construir cisternas. A gente vai ter o controle aqui, a gente constrói cisternas. Dá para você comparar a água que brota de uma fonte fresca e a água parada numa cisterna no deserto? Morna. Com as coisinhas nascendo ali na água. E Jeremias ainda vai assim, e nem isso fizeram direito, porque elas estão rachadas. Tamanha indignação de Jeremias aqui, né? Além de construírem cisternas, que é uma ideia imbecil, ainda estão rachadas e elas não retêm a água. Nem isso estão fazendo direito. A imagem que Jeremias constrói aqui deles. Olha só aqui em Isaías. Vejam, já falamos essa escritura aqui em dezembro, hein? Vamos ver se a gente decora essa escritura também. Essa escritura é maravilhosa. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento. Lembra, Severino? A gente fala, lembra disso? Esconderijo contra o vento. Cada homem será como um abrigo contra a tempestade. Como o quê? Correntes de água numa terra seca. No deserto, né? E como a sombra de uma grande rocha no deserto. Estou falando do deserto? Imagina a rocha, imagina a sombra. Não é? Cada homem será como correntes de água numa terra seca. Você imagina a terra seca, o povo lá perdido, com sede, desfalecendo, cada homem será como uma corrente de água. A influência de cada homem. Por onde anda. Cada homem será como uma corrente de água. Isso aqui a gente está em Salmo 118, não botou aqui a escritura, é Salmo 118. Não é o Salmo 118. É sim.
Então, vamos lá. Aqui ele está falando, agora a gente volta para Jesus, tá? Jesus, quando falou aquilo, ele falou que no dia mais importante, Jesus se levantou e falou: quem tem sede, vem a mim, e do seu coração rios de água viva brotarão. E nesse último dia, nesse dia mais importante, eles estão vivendo, praticando isso aqui, que está no Salmo 118, 23 a 27. Não é? Ele diz, eu não sei se o Salmo foi escrito por causa desse dia, ou se essa tradição foi por causa do Salmo, não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas está refletido lá, assim: alegremo-nos e exultemos neste dia, salva-nos, Senhor, Roshaná, não é? Roshaná, salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos, bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos, o Senhor é Deus, e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, último dia da festa do Sucor, festa dos tabernáculos, das cabanas. Então o povo lá gritando: Roshaná, Roshaná, salve-nos, Senhor. Centenas de milhares de pessoas gritando Roshaná e levando os ramos até a ponta do altar. Eles estão levando ramos até a ponta do altar, o lilav, ramos, folhas de palmeira, não é? Ali, os frutos. Eles levam esses ramos, e centenas de milhares de pessoas com esses ramos, gritando Roshaná. E o sacerdote pega lá um jarro e vira o jarro no altar. E não tem nada, o jarro está vazio. Vazio. É o deserto. E ele vai até a fonte, talvez a fonte de Siloé, ali perto, enche o jarro de água e a procissão vai seguindo, e ele volta até o altar. E ele derrama a água no altar, que está cheio de brasas fumegantes. E quando a água bate nas brasas, o que acontece? Fumaça. O que a fumaça simboliza? A presença de Deus. E essa fumaça sobe. E o povo grita em êxtase, gritando: Roshaná, Roshaná, salve-nos, Senhor. A fumaça simbolizando a presença de Deus ali. E o povo comemora. E começa a sacudir o lulav, né? As folhas de palmeira, aquela palmeirinha ali sendo sacudida. E milhares de palmeiras sacudindo, fazendo shhh, que é barulho de quê? Chuva, né? Que é o barulho de chuva. E eles gritam Roshaná. E a chuva, a água viva, como se estivesse descendo. E esse é o momento, é o dia mais importante do feriado, das festas dos tabernáculos. E é nesse dia, que Jesus, nesse dia, depois disso tudo, que está todo mundo emocionado, salva-nos, Senhor, o barulho de chuva, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É nesse momento, é o momento exato para ele ensinar sobre isso. Quem vem a mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior. E a gente vê isso e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E a gente lembra da história lá da mulher, né? E nunca mais terá sede, não é? Pô, eu preciso beber disso, porque eu nunca mais quero ter sede. E a gente, normalmente, eu falo por mim aqui, não observa um detalhe, mas é um detalhe muito importante, muito importante, que é isso aqui, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, bonitinho, né? Ó. Obrigado, Luara. Do seu interior fluirão rios de água viva. Pô, mas espera aí, não é quem está com sede? Pô, eu que estou com sede. É do meu interior? É. Quem crê em mim, do seu interior. Lembra? Será uma barreira contra a tempestade, a sombra de uma rocha no deserto?
água corrente no deserto, do seu interior, essa água viva. Você vai receber a água viva, claro que você vai também. Do seu interior fluirá rios de água viva. Mas Jesus é a fonte, não é ele para mim, não! É de você para os outros. De você para os outros. Do seu interior. Aí o verso seguinte fala, Jesus está falando do Espírito Santo e tal, parará, essa água viva. Então, é para mim, eu vou receber o Espírito Santo. Não, é de você para os outros. O rio de água viva. Quando João fala que ele está falando do Espírito Santo, ele está mesmo. Você recebe o Espírito Santo e por meio do Espírito Santo, o efeito do Espírito Santo, a projeção do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo, é de você para os outros. Rios de água viva fluirão do seu interior. Essa escritura aqui, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Já falou, é isso, eu sou a fonte. E do seu, não é para beber, para você ficar satisfeito, que bom, você vai ficar satisfeito. Mas o objetivo não é esse. Esse é um pedacinho do objetivo. O objetivo é que do seu interior flua esse rio de água viva e vão alimentar as pessoas no deserto do seu interior. Quando eu vi isso, eu falei, uau, eu já li essa escritura 124 vezes. Eu nunca tinha reparado isso. Que é do meu interior, porque quem tem sede, eu falei, legal, tenho sede. Falando de mim, água viva, opa, água viva, super legal. Do seu interior. E o que ele quer dizer com isso? Do seu interior fluirão rios de água viva. O impacto do que ele está falando aí. E aí você tem um zilhão de ilustrações. Jesus fala de amor, Jesus fala de perdão, Jesus fala de apoio. Do seu interior fluirão rios de água viva. E a gente pisa na bola de vez em quando, não é? Não é, Érica? De vez em quando, bem raramente, não é? Bem raramente, a gente pisa na bola. Está vendo o Edson aqui em cima, né, Edson? Raramente, né? Sim. Uma vez a cada uns 130 minutos. E às vezes são coisas que machucam a nós mesmos. E às vezes são coisas que machucam os outros. Nas últimas semanas, né, volta e meia eu falo da nossa igreja em casa, a Caverninha, e é curioso, porque a gente passa por situações, eu falo que a caverna é um lugar de gente torta, e é mesmo, né, Núbia? Bem torta. Lugar de gente torta. E a gente passa por situações tortas. Não, mas a igreja toda é lugar de gente torta. É verdade, eu concordo com vocês, a igreja toda é lugar. Jesus veio para os doentes, não é? Estamos todo mundo doente. Considere a caverna como o PCD da igreja. Tá bom? São os portadores de deficiência entre os doentes. Né? Isso é a caverna, certo, Naná? É isso aqui. E lá, a vida bagunça. Então, às vezes a pessoa vai, não, eu queria estar numa igreja que eu vou ser muito cuidado. Gente, a caverna, você vai ser muito aceito. Agora, cuidado, a gente dá o que a gente tem. A gente não tem muito. Então, acolhido você vai ser. E até cuidado de vez em quando, mas a gente não garante, é sem garantias. Sem garantias. Mas às vezes até acontece. E a gente tem, a forma que a gente vê o mundo é complicada. Então, por exemplo, a gente tem o menino Vinícius, que está ali no fundo. Menino Vinícius. Menino Vinícius teve uns primeiros anos na igreja muito emocionantes. Ele vem, uma origem que você conversar com ele, você vai entender, com muitas emoções. Quanto? Primeiros 7 anos, né? Os primeiros anos da igreja. É que 7, né? É um número completo ali, né? Da igreja, muito emocionante. Fez um monte de bobagem, interagia com as pessoas de forma esquisita, construiu um personagem sem querer, que era ele, a forma que ele vivia, com mais autenticidade dele ali, construiu. E uma hora, o personagem saiu do controle dele. Foi embora. E ele foi amadurecendo nesses anos, mas o personagem estava criado.
Além disso, ele teve outras aventuras, né? Relacionamentos aqui e ali, que também saíram do controle do personagem. Né? E nos últimos 2 anos, é curioso, porque parte do que aconteceu, e alguma parte é responsabilidade dele, são os pecados dele, outra parte é o personagem, que aumenta alguns fatos, e outra parte é ficção. Mas, o que acontece? Parte disso, dessa história toda, foi parar em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, na comunidade de solteiros, universitários. E aí você pensa, pô, mesmo que fosse tudo verdade, como um negócio desse vai parar em São Paulo, no Rio de Janeiro? Tem alguma água que não é viva, que está saindo do coração. Olha, gente, eu não estou falando de ninguém aqui, tá? Ah, mas é uma mensagem, ninguém, eu nem sei quem é o responsável por isso, e sei lá se está aqui, eu não faço a menor ideia, tá bom? É para mim que ele está falando, não faço ideia. Não conheço os detalhes disso, mas estou falando que isso é um exemplo de água que não é viva, que sai do coração. Jesus fala que não é o que entra no corpo que nos faz ficar impuro, não é? Que é o que sai do corpo que faz ficar impuro. Água que não é viva, que sai de algum ponto da nossa comunidade. E por que sai? É maldade e tal? Gente, são nossas fraquezas. Eu nem julgo demais. Eu não fico julgando as pessoas como fazem uns aos outros aí, tá bom? Não o tempo todo. Pelo menos nos sábados eu paro. E o que acontece? Isso machuca. Né? As pessoas machucam. Na caverna, a gente teve, no ano passado, 2 divórcios. E eu devo ter batido o recorde absoluto no planeta de igreja em casa com o número de divórcios. Em 6 meses. Se botar em números absolutos, já deve ser o recorde. Se botar em 6 meses, amigo, aquelas estatísticas, desde 1933 isso não acontece. E toda a separação, ela é preenchida com 1 zilhão de camadas de dor, de sofrimento, de mágoas, de dificuldades, de esperanças quebradas, de expectativas não realizadas, todas. E as pessoas precisam processar isso. Então é normal que quem passe por isso fale, porque precisa processar. Está falando da vida dela. É normal. Você vai conversar com alguém que passou por isso? É duro, é triste e precisa de acolhimento. E é normal. Saiu daí, a camada seguinte já não é normal. Já não é água viva que sai daí. É outra água, de outra coisa. Mas a primeira camada é normal, gente. É uma pessoa falando da vida dela. Fala mesmo, estou aqui para ouvir, para te abraçar, para entender e ter empatia. E é isso mesmo. Isso é água viva do seu coração. Você acolher as pessoas que passam por isso. Isso é água viva. Real. A gente teve, há 2 anos atrás, a vinda do Estevão, certo, Nathalie? Quando a Nathalie concebeu, e eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu pensei foi, ela está raciocinando direito? Não é, Nathalie? No meu primeiro dia. E o meu segundo dia foi, caramba, ela deve estar muito agoniada. Se isso passou pela minha cabeça, esse julgamento no primeiro dia, o segundo dia foi, caramba, como que ela está? E a gente foi conversar, e ela estava muito mais agoniada do que eu achava que ela estava de agoniada. Claro que Deus está trabalhando e o Estevão vai ser maravilhoso. Claro. Mas até chegar nesse ponto, né, Nathalie? Ela passou 1 ano, quase 1 ano, lambendo as feridas, com medo de coisas que estão na nossa cabeça, são nossos fantasmas. Não, as pessoas vão julgar, não é? Vai ser difícil, que bobagem, o que eu fui fazer? Já estava difícil pagar as contas antes, agora vai ser impossível, vai todo mundo morrer, eu destruí minha família.
São coisas que a gente pensa, é normal, gente. É normal. E ninguém foi, vamos julgar que a Nathalie, ela é uma irresponsável. Ninguém fez isso. São fantasmas dela. Ninguém fez isso. Mas isso é quão nossos fantasmas são poderosos dentro de nós. Né, Miguel? Já ficou preocupado com o julgamento das pessoas? Wesley e Alessandra. É um negócio real, gente. Real. E quando isso vai para a camada seguinte, é pânico. Eu tenho um filho trans. Amigo. A igreja é minha identidade. Eu só posso agradecer a igreja. Tá? Não aconteceu nada que eu possa falar, que absurdo, pessoas não... Nada disso. Mas o pânico de ferir, de machucar, de desconstruir a minha identidade, é presente, é real. Que pode ser mais, na minha cabeça, um carimbo de fracasso do que ter um filho trans. Entende? Mas eu encontrei água viva, saindo do coração dos irmãos. E isso me deu, eu estava no meu deserto. E isso me deu força para continuar mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Até que hoje, não sinto nada. Não, nunca chega a esse ponto. Mas há aceitação, não é? Do luto. E a jornada adiante. Ok, vamos aceitar, vamos amar, vamos apoiar e vamos para a jornada. A água viva salva nessa hora. Uma água viva que muitas comunidades não têm. Um julgamento, né? Quantas meninas grávidas em comunidades cristãs aí tiveram que comer o pão que o diabo amassou? Quantos caras e mulheres que traíram a esposa e o marido? E, gente, eu não estou falando, e tudo bem, nada de tudo bem. Só que essas pessoas, muitas delas, se arrependeram amargamente. E estavam atravessando um deserto muito forte, porque isso não acontece de uma hora para outra. E não houve água viva para tirar essa pessoa do deserto. Especialmente se engravidou fora do casamento. Água viva. Um escândalo, amigo, o causador do escândalo pode ser um Malacias que não se arrepende nunca? Pode, mas muitos não são. E não encontram água viva para se recuperar. Não encontram essa água. São nossos desertos. Do seu coração fluirão rios de água viva. Do seu coração. Nós somos muito rápidos para julgar. Mas isso aqui já é demais. Quem somos nós para dizer que isso aqui já é demais? Jesus não botou limite. Na água viva, quem crê em mim, como diz a Escritura. Qual a Escritura? Vamos lá. A gente leu Isaías 32, uma delas. Rios, água corrente fluirá dos meus príncipes. Como diz a Escritura. Fluirão rios de água viva. E quando flui, amigos, eu gosto de falar de novo desse grupo quebrado, dividido às vezes por dentro, no deserto. E é desse grupo que nasceu o podcast Propostas e Respostas. Quando o Robert começou a ouvir isso sozinho depois que a gente gravava, e nasceu e ajuda muita gente a fazer as pazes com o Antigo Testamento. Milhares de pessoas ouviram Propostas e Respostas. Milhares. Em 20 mil downloads. Que a Nathalie trabalhou e postou tudo. 20 mil downloads. Foi lá que nasceu o Educan. Se não fosse essas pessoas quebradas, portadoras de deficiência, algumas delas hoje estão divorciadas, que cometeram suas barbaridades, todos, produziram rios de água viva. Todos eles. Cada um deles tem uma coluna do Educan, contribuindo de algum jeito. Cada um, todos eles, contribuíram e contribuem. Rios de água viva, fluindo do coração. Por quê?
porque eles creem aqui, independente dos seus pecados. Então, doutor Edson, venha cá, bicho. Do seu coração fluirão rios de água viva. E o trabalho continua sendo feito, bicho. E pronto. E continua. Pô, mas isso é horrível. Quer competir? Vai para a caverna para competir. Você acha que você está numa divisão que não é a sua? Bora para a caverna. Você vai achar umas coisas emocionantes lá. Falar, realmente, aqui eu estou entre os meus. Ali é para maiores. Então, meus irmãos, rios de água viva, gente quebrada, detonada. Até os cotistas. A Patrícia, que é cotista lá, que não era como PCD, né? A Areta entrou como cotista, mas depois provou que ela não precisava entrar pelas cotas. Que ela tinha um lugar lá. Falei, legal. Eu não sei se eu fico feliz por você ter provado isso, mas tudo bem. Rios de água viva estão fluindo do coração dessas pessoas. No ano passado, pessoal, 200 crianças e jovens foram ajudados pelo Educam. 200. São mais de 20 tutores. São outra dúzia de pessoas apoiando. Estamos indo para o 11º, 12º local. As crianças aprendem, está sendo medido 15%, 20% de ganho acadêmico por causa dessas pessoas. Porque rios de água viva fluem de quem crê. E só é possível por causa de Jesus. Então, esse é o convite. Que a gente possa afogar as pessoas em rios de água viva. Obrigado. Obrigado. Queria convidá-los a ficar de pé. Vamos agradecer. Laia, laia, la. Laia, laia, la. Senhor, obrigado por tudo que tens feito por mim. Minha vida eu te entrego. Que és o início e o fim. Laia, laia, la. Laia, laia, la, laia. Laia, laia, la. Laia, laia, la, laia. Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Minha vida está contigo. Na alegria ou na dor, preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti, perto de ti, Senhor, para perto de ti. Jesus me levou perto de ti, perto de ti, Senhor, para perto de ti. Jesus me levou. Laia, laia, la. Laia, laia, la, laia. Laia, laia, la. Laia, laia. Senhor, obrigado. Senhor,
obrigado por tudo que tens feito por mim. Minha vida eu te entrego. Eu sei que és o início. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados, para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, para perto de ti, Jesus me levou. Perto de ti, bem perto de ti, Senhor, bem perto de ti, Jesus me levou. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados, para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti, Jesus me levou. Perto de ti, bem perto de ti, Senhor, para perto de ti, Jesus me levou. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Nosso curso está encerrado.